Chegaram agora, Flávio. Bom dia. Que assim seja. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Paz. Paz. Vamos lá, né? Começando aí, no ponto que a gente pegou, né? Porque tem 2 semanas que a gente parou e aquelas dúvidas foram, assim, bem discutidas. E com certeza vai ainda chegar a voltar no assunto, né? Porque é aí que a gente precisa mesmo estar conversando. O Emmanuel pega aqui uma análise interessante, não sei se vocês já repararam, ele vai lá atrás, depois vai lá na frente e vai lá no meio. Ele faz essas jogadas no texto, por isso que às vezes a gente não entende, né? Então ele fala da criação, do surgimento do homem, aí dá a dúvida, como surgiu aí, a dúvida do princípio inteligente, gera isso na nossa mente para que a gente discuta. E depois ele vai lá na constituição do primata, ele vai lá na constituição, na vinda dos primeiros homens, no período, depois ele vai lá na raça adâmica, na deportação dos capelinos, para falar do homem atual. Ele vem aqui no homem atual para falar que até o chimpanzé está até hoje entre nós, e ele tem uma certa semelhança com a própria Constituição do homem, para a gente entender essa salada toda aí, como que é. Então parece complexo, mas não, é porque ele vai para explicar, ele vai na frente, ele vai lá atrás, ele vai no meio, ele explica os exilados, ele mostra que isso aí aconteceu, e é o livro inteiro trabalhando dessa forma, mostrando o surgimento das raças, né? É o que a gente vai estar observando aí na sequência. Então, parece que é um montão de assuntos para entender um assunto só, que é a nossa justificativa da nossa própria existência atual. Mas como é que nós compreenderíamos se não fosse por esse caminho? Pelo lado da ciência, a gente vai ter só a pesquisa que os homens fazem das estratificações, procurando encontrar vestígios, e vai tirando informações por aí. Mas a gente tem uma lente muito ampla, que é pela mediunidade, do Chico Xavier, por exemplo, do trabalho que Allan Kardec fez, que trouxe para nós essas informações de espíritos que viveram toda essa construção, que tiveram todo esse encaminhamento da Terra, para ser hoje a Terra que nós conhecemos. Então, pelo próprio homem, é difícil de chegar à conclusão, a não ser que encarne um espírito de muita elevação e que vai falando tudo. Mas, do contrário, a gente tem que contar com essa posição mediúnica, né, das comunicabilidades. Por isso que a doutrina espírita é muito importante para o planeta Terra, nas revelações do próprio ambiente que nós estamos, da própria vida que nós somos, né, que temos. Então, por isso que na sequência aqui a gente está falando agora sobre os antepassados do homem, ainda não saímos daqui, não conseguimos sair, exatamente por estar causando dúvidas, causando questionamentos, né? Vocês pensam dessa forma? Vocês conseguiram perceber isso? Poderia ser em menos tempo? Para quê? Você não Não, está gastando tempo? não estou questionando. Não estou com ansiedade, não. Estou falando assim, se tivéssemos seguido dentro da lei, seguindo o nosso instinto, a consciência de Deus em nós, porque tempo eu sei, né, que tempo não existe. Se eu nunca esqueci. O homem poderia ir
pesquisa dele, insistindo, tal, ele vai. Só que o amadurecimento não daria tanto resultado, né, por si só. Então, tem que ter as forcinhas, os empurrões para a descoberta mesmo. Então, A experiência, né? Experienciar. por isso que os que estão na frente sempre voltam para ajudar os que estão caminhando lá atrás. Esse é o papel do pai com o filho, né, que pega na mão, que vai, leva para frente. Então, esse é um ato interessante. Ô Leila, esse negócio do tempo é tão interessante, porque, veja bem, hoje você tem uma consciência que deve muito, que tem problemas que você na intimidade conhece e que você sabe que aquilo um dia virá de volta para você. Nós não revelamos todos os problemas que nós temos intimamente, que nós sabemos de nós mesmos, porque é um problema de cada um mesmo. Se a gente for pensar assim, não, vou ter que voltar para passar isso, para tentar melhorar nisso, dá um desespero danado pensar nessas possibilidades, e encarnar de novo só para encontrar de novo aquele problema para resolver. Então, parece que seria até ilógico, né? Se fosse questão de tempo, andando, a gente estaria perdendo muito tempo. Não, a gente estaria resolvendo a nossa situação. Quando você encarnar numa situação dessa, você pega ela com bastante interesse, que é aí que está o problema nosso, e que a gente tem que resolver, independentemente de se você teve que voltar, quantas vezes, independentemente se isso está te tomando um tempo, né, como entre aspas, para você fazer isso. Então, é a dedicação, é a melhora naquilo que você tem problema, que é o interessante. Por isso que nós não devemos ficar desesperados quando a gente fala assim, eu vou traçar um programa para eu voltar 10 vezes aqui na Terra para resolver determinados problemas que eu não consigo resolver em uma vez só. Mas eu vou perder 10 existências. Não, você vai ganhar 10 existências fazendo isso, ao invés do problema se acentuar. Então, a ótica nossa é que tem que mudar, né? Então, com relação à descoberta, é a mesma coisa. Então, nós estamos andando a passos lentos para descobrir a nós mesmos. Mas é interessante andar no passo que a gente dá conta de absorver. Não adianta acelerar demais, porque você não consegue captar. Então, é preferível você caminhar lento, porque você gasta só o seu tempo. O tempo divino você não está gastando nenhum. Certinho? Conformada mais ou não? A gente conforma mais um pouquinho, né? Então, vamos lá na transição. Aliás, na transição ainda não, que a gente tem que ver um pouco aqui da Confortada, viu, Daniel? Muito obrigada, confortada. Você ficou mais confortada? Então, vamos lá na leitura dessa parte final aí. Final não, nós começamos a ler, paramos, ficamos só no início, né? E dos antepassados do homem, é negócio até a gente ler novamente para a Acho gente que nós não pegar. lemos nada, né? Não lemos, a gente leu e depois a gente não veio lendo por parte. A gente pode vir lendo por parte, né? Começa a ler o reino animal, experimenta as mais estranhas transições no período terciário sobre as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. A gente já comentou isso, nós vamos agora para o segundo ponto, que também a gente já falou, que é a questão do procênio, da evolução anímica, mas eu estou só colocando um ponto de leitura aí, mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do procênio da evolução anímica. Então, quer dizer, a gente tem um palco, né, da evolução do animal, do homem, e o homem está ansiosamente buscando nos nossos antepassados
para justificar o nosso presente. Então, se a gente fosse por esse caminho, como eu coloquei aí, a gente demoraria mais um pouco se não tivéssemos a mediunidade para nos ajudar. Aí vem, na sequência aí, quem quer ler para nós esse parágrafo seguinte, onde está Adão? Estou me situando aqui que meu livro é PDF. Leia, Perim. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Qual o item, hein? Debalde. Terceiro Mas parágrafo. eu não consegui localizar Não, aqui. qual o item? 4.2, 4.3. Os antepassados do homem. Depois É o dos item ensaios. 16, né? O item 16, aí você vai lá nos antepassados do homem, não é isso? Os antepassados do homem. No terceiro parágrafo aí. É o 26 no terceiro parágrafo. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, Examinadas. Vamos lá. Não, vamos lá agora, porque a gente já leu, agora a gente está só voltando à leitura, Isso. né? Então, é um questionamento aí, né, Perim? Está falando aí onde está Adão, a queda do paraíso, porque a gente não está vendo nada de sinal sobre isso. Os homens estão procurando aí aflitos, né? Essas figuras através de pesquisa, de busca, né? No espaço e no tempo. O espaço e no tempo seria a própria história do planeta nas suas estratificações, as suas formações geológicas, né? Então, seria referência a isso. No espaço que a Terra é e na história que ele tem, que é o tempo. Então, é onde está buscando essas figuras, mas não está achando nada, não acha nenhum sinal de Adão. Então, aí a gente vai compreender, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança de espírito degradado. Mas quem que faz isso? Espiritismo. O Espiritismo é que vai colocar isso para nós, através da mediunidade, que Adão e Eva constituem uma lembrança de espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Então, pelo Espiritismo, a gente tem esse conhecimento, né? Como Abel e Caim, ou Caim e Abel, são dois símbolos das personalidades. A gente viu isso na Gênesis, como que foi essa história de Abel, Caim, Eva, Adão, como que é. A gente está falando isso dos degradados. Quando você fala em Abel, Caim, Eva e Adão, a gente fala daqueles que vieram do sistema Capela, os exilados de Capela. Então, são grupos de exilados que vieram, o sistema evoluiu e a gente sabe que eles vieram para cá e, num tempo, há 25 mil anos, tivemos a presença deles aqui. Antes a gente teve os dois povos originais africanos e asiáticos, né, que já habitavam a Terra, são os originais. Então, por isso que a gente vê também um pouquinho dos nossos índios, pouquinhos assim, olhos um pouquinho espichados, né? Os asiáticos um pouquinho meio espichados, até os africanos têm um pouquinho as formas que a gente... Amendoadas, né?
amendoadas, né? Então, a gente vê que é a origem de uma formação, né? Que é terrena, da terra mesmo, daqui, o surgimento que a gente vem colocando aqui. Agora, vieram 4 grandes povos, se somando a esses 2 grandes povos, formando 6 raças importantes na Terra, que são o povo dos hebreus, os arianos, os hindus, os egípcios, somado aos africanos e asiáticos. Então, a gente tem toda esse grupo, essa plateia toda da Terra. Então, cada um vindo numa região, na Índia tivemos lá a separação dos arianos, dos hindus. Então, isso aí a gente vai explicar no decorrer da leitura, né? Mas só para situar. Então, o que a gente está falando de Adão e Eva são referentes a esses que encarnaram no Egito, na Índia. São povos que deram sequência, povos que vêm com a origem mais difícil, povos que vêm com origem mais amena. Aí você vê Caim, você vê Abel, um voltado mais para uma certa dificuldade, outro certo a outras dificuldades. Então, assim foi habitando a Terra. Esse povo veio para a Terra, ajudou muito a Terra no pensamento, apesar que muitos deles vieram, escravizaram, de certa forma, os que já aqui viviam, porque ainda não tinha formação moral, porque os que vieram para cá, para a terra de exilados, são aqueles orgulhosos, são aqueles que tinham o egoísmo. Então, principalmente o orgulho, por estarem aqui e não conseguirem acompanhar o seu planeta, o seu sistema. Então, vieram para cá para ser úteis e não atrapalhar o desenvolvimento de lá. O orgulho deles foram motivações de muitas histórias e atrocidades terrenas. Mas muitas coisas nos ajudaram. Então, de certa forma, nesse parágrafo aqui, a gente dá essa volta, né, para saber que Eva e Adão são povos que vieram a se somar na Terra, Caim e Abel da mesma forma. São símbolos de raça, de comportamento, né? Então, não significa que pai, filho, na família, aquela história toda que a gente já ouviu. Isso se refere a povos, a grandes comportamentos dos povos antigos. Então, vamos lá no outro parágrafo. Pois grosso modo, a gente pode colocar assim, de uma forma bem primária mesmo, Abel e Caim como símbolos do bem e do mal, né? Isso. São assim, intenções, são tendências do povo para tipo de ação que estavam habituados a fazer. Então, são degradados, são grupos de pessoas que iam mais para o mal, grupos que tendenciam ao bem. É como se fossem 2 filhos, um ruim e outro mal. Um ruim e um outro bem, do bem, né? Um bom e um ruim. Então, seria mais ou menos assim como a gente tem, né? Tendências de grupos étnicos, né, na Terra que tendencia para o mal, tendencia para o bem, diferentemente. Outros mesclados, outros que têm medo, outros que têm... A gente tem uma mesclagem hoje na Terra, né, gente? Hoje a gente está vivendo isso e sabe como nós somos divididos. Como nós estamos divididos no planeta, não é só no Brasil, não. O planeta inteiro, hoje, ele é dividido por pensamentos, por ideologias criadas. A gente vive num mar de ideologias, infelizmente. O espiritismo ele tem que ocupar mais espaço, porque não é um aparelho ideológico. Todos os outros são aparelho ideológico. Todos têm história da carochinha, né? Vamos dizer, histórias formadas em verdades. Isso está cheio na nossa cabeça e a gente é adepto de muitos desses pensamentos, né? De todos aqueles que, na hora, a gente está com um pensamento, na hora que a gente está com o outro. Então,
o Espiritismo nos tira disso. Quem é espírita de verdade procura entrar dentro dessa verdade e encontra ela facilmente e não se estressa, né? Por isso que é tão importante na nossa vida. Vamos lá, então, falar dos símios, né? Olha lá, examinada, Perim. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno anterior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Até parece que ele está adivinhando aí, né, essa semelhança que existe na cadeia genética entre os homens e os símios, né? Está falando a verdade, né? Pois é. É porque a gente teve uma linhagem, né? A gente vai ver isso aí um pouquinho na frente, aí, a linhagem desenvolvida para todos os seres. Então, digamos que toda essa organização é programada, digamos não, é programada pela espiritualidade. Por isso nós não devemos ficar aflitos, porque o nosso planeta tem, no fundo, tem uma regência. É um orbe que tem uma regência superior. O homem, ele usa esse espaço, ele usa o ambiente, ele modifica o ambiente, altera com os seus comportamentos. Só dar um apêndice aqui no assunto, eu não sei se vocês viram aí que os Estados Unidos desviou com o choque de um satélite artificial num módulo que vinha em direção a uma certa distância da Terra, e eles conseguiram, com muita vitória, tirar ele um pouquinho do ciclo da órbita dele. Porque se ele ficasse naquela órbita, ele poderia, no futuro, correr risco de atingir a Terra. É o que eles estão calculando, né? Com a astronomia já fazendo um papel importante. Mas você não... Será que a astronomia, os astrônomos, esse pessoal, não fez uma modificação nos planos divinos? Porque isso aí era para estar naquele ciclo. Aí a gente muda isso, assim como você muda uma plantinha do lugar, né? A plantinha tem aquele norte ali, que ela nasceu naquele lugar, e você vai lá, tira o capim e joga ele fora. Então, você tem que ter as suas ações no ambiente do possível. Então, tudo que nós fazemos é dentro do possível. Você não vai fazer nada que não seja dentro do possível, dentro da exata divina. Até ontem eu brinquei lá no centro o seguinte: nós estamos vivendo dentro de um exato. A exata divina é perfeita. Até a nossa consciência funciona dentro da exata divina. A exata funciona perfeitamente, e a gente funciona dentro da exata divina. Você só faz dentro do possível divino. Você não faz nada além do que é possível. Então, você não muda o trajeto superior de tudo. Então, nós não mudamos também o trajeto superior da Terra. A gente pode até causar um dano maior, ter problema, mas a gente é que vai sofrer com as consequências. Mas nada que não esteja dentro daquilo que é possível. Senão a espiritualidade cortaria imediatamente, né, aquela possibilidade e não estaria dentro da lei. Não, isso não existe dentro da lei. O que você quer não existe dentro da lei, né? Então a gente só faz isso dentro do possível. Então a espiritualidade, ela
colocou toda a linhagem de todos os seres vivos da Terra em evolução perfeitamente. O homem, ele não fugiu a essa regra, ele também teve um desenvolvimento dessa linhagem. Eu não sei se vocês entendem aí o que eu estou falando sobre a linhagem, como que é essa linhagem, como que seria isso. Então, digamos que é uma combinação de elementos que estão sendo organizados. Então, parte lá do princípio dos elementos iniciais, que nós temos do mineral, do vegetal, do animal. Primeiro, antes de ser animal, tem que ser vegetal. Antes de ser vegetal, tem que ser mineral. Organiza-se o campo do mineral. Depois do campo mineral, tem aqueles que seriam intermediários entre mineral e vegetal. Depois, entre o vegetal e o animal, nós temos os intermediários que fazem esse degradê de transformação. Isso são linhagens que vai montando para cada princípio uma organização. Então, você tem o animal X, de raça X, é uma linhagem, o raça Y, outra linhagem. O homem é uma linhagem. Entenderam ou não? Ou complicou? Às vezes está na minha cabeça e não está dando para vocês, né? O silêncio está aí, eu não sei se todo mundo está ouvindo. Ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada. Daniel, entender não é difícil. O difícil é a gente perceber como isso aconteceu. Mas isso não adianta, a gente não vai dar conta de perceber mesmo. Então, mas entender dá para entender, porque assim como nós somos igual você dizer, uma linhagem, todos os seres que estão em desenvolvimento, pode dizer que estão seguindo o seu caminho, né? Nós tivemos o privilégio de ser escolhidos para sermos o portador do espírito com E maiúsculo, né? Então, essa que eu acho que é a grande diferença que acontece conosco, com o homem, em relação às demais espécies, né? Uma combinação, né, Amaro? Você pega ali o que tem de desenvolvido num laboratório do animal X e o que tem desenvolvido no outro laboratório Y, ou no Z. Aí você pega todo aquele desenvolvimento e já serve para marco de desenvolver um terceiro, um quarto elemento. E daquele quarto elemento, de outro lado, vem sendo desenvolvido, mas de combinação com 4 elementos, outro elemento. Aqueles elementos originários permanecem. Eles não seguiram para ser homem. Eles continuam sendo os animais que foram, os elementos que foram. Tanto é que você tem hoje. Até hoje você tem barata, você tem insetos, escorpião, você tem elementos que foram base para a formatação de princípios linhares. Então, aquilo que veio modificando formas planetárias para que tivesse um tempero diferente lá na frente, onde o homem fez surgir lá na frente. O homem não surgiu no início disso tudo, ele surgiu no final da cadeia, porque é uma combinação física, é uma combinação magnética, é uma combinação entre fluidos. Então, ele vem montando um conjunto, vamos dizer que a matéria é um conjunto de combinação de fluidos. Então, para isso, teve raças, linhagens diferentes para chegar a um fim, onde chega a constituição dos antropóides, que seriam as raças mais próximas do desenho que precisava. Então, por isso que o Emmanuel chama de laboratório, né? A Terra é um laboratório de criação.
Hein, E Daniel? chegou. Inclusive, uma coisa que eu acredito que já deve existir no nosso planeta, porque o que vai acontecer com o nosso organismo daqui a alguns anos? A gente não vai precisar de ficar comendo as tranqueiras que a gente Isso, come hoje. perfeito. Eu imagino que já deve ter alguém desenvolvendo alguma outra linhagem, já desenvolvendo um organismo que não precise comer carne, por exemplo, que não precise de ficar comendo as frutas que a gente come hoje, que vai ser aproveitado no desenvolvimento do nosso, vai ser adaptado para o nosso organismo, para o corpo humano, quando a gente não precisar de comer carne também. Assim como Exato. a partir do momento que a gente conseguir se alimentar do amor que a gente doa, a gente não vai precisar de ficar, vai poder dispensar muita coisa que a gente ainda necessita hoje e que não vai necessitar, mas que esse desenvolvimento já está acontecendo por aí. Perfeito. E isso, Amaro, vem acontecendo com a transferência, deu uma paradinha aí, Amaro, isso já vem acontecendo com as matrizes pela reencarnação. Os espíritos que encarnam estão trazendo linhagens diferentes para o corpo humano, para a formatação do corpo humano. Então, a gente sabe que não é só a genética que funciona, mas também funciona a genética espiritual, vamos dizer assim, que trazem os espíritos na reencarnação. São espíritos mais em condições e já modificados perispiriticamente e que vêm trazer essas matrizes de modificação do corpo humano. Então, isso já tem acontecido, né, frequentemente, mas só que é passos lentos. Às vezes a pessoa quer, não vai modificar o ano que vem, não é assim. A gente não precisa ter pressa para isso acontecer, né? Porque tem que ser no passo a passo, tem que ser na combinação, tem que ser na montagem. E isso nos espera na evolução. Ao mesmo tempo que isso vai transformando, você vai se conscientizando de certas verdades e progredindo. Aí você consegue acompanhar essas mutações do corpo humano. Por isso que o futuro nosso, o corpo não é esse formatado como final. A gente vai ter muitas transformações na forma humana na Terra, ela vai se modificar. O homem vai ter condições muito mais amplas do que tem, sensorialmente falando, instintivamente, né? Ele vai tendo outras possibilidades de ampliar as suas faculdades, as suas condições. Vocês veem, certos meninos já nascem com certas habilidades. Hoje nós temos aí, a gente fala do autismo, né? O autismo tem 30 mil pessoas no Brasil que possuem essas condições, né, de mutações. Isso pode ser, às vezes, é uma necessidade para aqueles espíritos já trazerem alguma contribuição e para eles mesmos se transformarem, para eles mesmos aproveitarem a chance de passar por aquilo, mas trazer alguma coisa também para a humanidade, em mutações mesmo genéticas de formação do corpo humano. E dali para frente a combinação vai acontecer, porque haverá o cruzamento das raças, o casamento é exatamente isso que proporciona, um matrimônio entre duas famílias, né? E ali vai a soma, aos poucos, acontecendo dessas mutações lineares. Certinho? Então, por isso que a gente tem aí, aí ele fala assim, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Convergentes para quê? Esses animais, essas raças, eles estavam convergindo essa modificação para futuramente ter o aparecimento do homem, convergente para ter uma mutação que pudesse dar condições de ter a formação de um corpo humano, em que fosse possível um espírito encarnar ali, porque o espírito ele tem que ter ambiente para encarnar. Na condição racional e tal, ele não pode reencarnar num macaco, ele não pode reencarnar num inseto.
ele tem que reencarnar num elemento bem definido, porque ele tem as características. Por isso que nós não temos ali no animal, que até parece muito com o homem, né? Faz, inclusive, fala igual o homem, repete o que o homem fala, mas ele não é homem, ele não tem a racionalidade que um homem, mas ele tem princípios que estão naquela condição. As raças são adaptadas aos princípios que nele estão atuando. O homem não foge à regra. Ô, Daniel, dentro da pergunta do Amaro, eu achei interessante a tua resposta, a tua fala. Desculpa, gente, eu estou tossindo aqui. Então, por exemplo, nós, enquanto homens, né, enquanto seres humanos, nós temos uma série de mazelas no físico, e uma delas que me chamou a atenção agora na tua resposta são as alergias. O que é a alergia? A alergia é o corpo se defendendo de algumas determinadas situações, né, do ambiente. Então, assim, pensando nessa linha de raciocínio, eu poderia pensar, então, que o corpo já está... Esse corpo, né, que depois ele é perecível, ele vai mudar. É como se ele já tivesse se adaptando, né, para as suas mudanças fisiológicas, para novos corpos. Porque tem umas alergias que não tem nada a ver. Tem gente que tem contato com um monte de coisa, não tem nada. Tem pessoas que têm uma série de alergias de determinados tipos de proteínas, de alimentos, ou de coisas que vêm da natureza, que elas têm que se defenderem disso. E aí você falou do autismo, que também me chamou a atenção, porque essa estatística do autismo, hoje, que você está falando, é porque foi diagnosticado. E está sendo diagnosticado pessoas adultas, que tiveram toda uma vida como autista e nunca foi diagnosticada, entendeu? Foram, inclusive, assim, muitas delas foram até excluídas em determinadas situações de trabalho, por ter condutas diferentes. Eu estou falando isso porque eu estou descobrindo pessoas próximas de mim que estão sendo diagnosticadas, está fazendo tratamento de autismo com quase 40 anos. Tiveram uma vida de grande sacrifício. É verdade, agora, é verdade. Tem um moço que chegou um dia para mim e falou: nossa, que graças a Deus que eu sei por que eu sou assim agora. E está no terapeuta, está com psiquiatra, está com tratamento medicamentoso. E realmente faz muito sentido eu agora pensando nesse tipo de raciocínio, né? E a gente agora que está começando a abrir a nossa mente, a nossa percepção para essas diferenças. Olha que coisa, gente. Eu não tinha pensado nisso, né? Como é que esse livro vai abrindo as nossas discussões, né? Porque a pergunta do Amaro foi muito pontual para que eu abrisse a minha mente para isso. Eu ainda não havia pensado, mas faz todo sentido. Se tudo é conectado, tudo está dentro de uma harmonia, né, universal, nada desequilíbrio. O que eu desequilíbrio é a nossa infantilidade de percepção para seguir os caminhos. Como a gente não consegue seguir, então a própria energia vai te direcionando, vai afunilando, né? Vai te afunilando para que você consiga, né? Para você siga o caminho, até você perceber. Olha que coisa interessante. E uma coisa também que a gente tem que pensar, que de repente, quando você mata uma barata, essa barata pode estar sendo um laboratório para adaptação de algum recurso no nosso organismo. Então, quando você mata a barata, você está prejudicando essa experiência que está sendo desenvolvida, né? Na verdade... Eu falar para minha filha que ela me bate, porque eu não mato as baratas. Eu pego uma luva, ponho elas lá no jardim, a Rebeca quer me bater, né? Que aqui em casa o povo tem tanto de barata que parece monstro. Aí eu não dou conta de massacrar. Na verdade, Amaro, a barata já te serviu, né? Ela já montou a fórmula que você precisava. Os insetos já não fazem mais vamos dizer assim, a sustentação, né, do corpo humano. É claro que há um equilíbrio, né? A barata
deve ser predador de determinada raça, ou como escorpião é predador da barata, né? E a gente tem ali uma necessidade daqueles princípios estarem nesse mundo formado. Porque se o mundo fosse mais perfeito, numa evolução, esses insetos seriam proporcionalmente diferentes. Só que, como nós damos condições para isso acontecer, nós é que estamos dando sustentação para isso estar vigente. Alguns planetas mais evoluídos já têm, inclusive, animais que falam, que conversam. Animais que têm uma oportunidade, nós vamos ter que falar no Cartas de uma Mota, né? A proposta é fazer um estudo desse livro, mas a gente sabe que os animais, em planos mais superiores, eles são diferentes, né? Estruturas diferentes. Não que são homens, não. São condições de espíritos em evolução estarem em ensaios para atender um dia ao hominal, a classe dos espíritos. Daniel, Oi? mas quando eu cito a barata, na verdade eu estou danielando. Amarelando. Qual que é a minha lógica? Se nós usamos, se os cientistas usam o coelho, por exemplo, como laboratório, por que um espírito lá, um cientista evoluído, não pode estar usando a barata? Ou seja, ele pode estar usando qualquer recurso disponível para desenvolver alguma coisa. Então, sim, inclusive para a cura do homem. De repente, você extrair, né, desses chamados inferiores, da própria proteção da barata. Você gosta muito de falar da barata, então? Gosto. Adoro uma baratinha. Tá certinho. A gente vai ter esses elementos, como foi citado aqui no anterior, os monstruosos já desapareceram. Também esses elementos mínimos são necessários hoje na composição da terra, né? É preciso ter minhoca para produzir humus na terra, é preciso ter esses elementos organizados para que haja uma sustentabilidade do planeta, né? Para que haja isso. E se isso acaba, realmente o planeta corre o risco de ser árido, de não ter a vitalidade que nós falamos que é um planeta vivo, porque existem elementos que o constituem, que dá essa condição vital, que a gente conhece como vida. Então, no plano espiritual, aqui nosso lar, por exemplo, teríamos todo esse bioma também organizado, ou ele seria diferente? Então, um pouco diferente, né? A gente sabe que o plano espiritual tem um bioma, mas um pouco diferente do bioma que nós conhecemos, né? Há condições vibratórias baixas que constituem coisas muito próximas da Terra, mas há ambientes que estão distantes disso, como nós temos aqui também. Um ambiente que se cria no meio de uma cidade, de uma redoma, por exemplo, que tem determinadas impermeabilizações, esses insetos não aparecem mais. Mas se a gente vai para uma floresta, um lugar mais com microclimas organizados, e esses animais eles proliferam. Quando você deixa a sua casa desorganizada, cheia de detritos, né, os insetos tendem a aparecer. Você não sabe de onde aparece, mas eles aparecem exatamente pela formatação do ambiente que você está criando. Então, a Terra é um ambiente que propicia isso, a existência, e dessa existência se dá a condição desses elementos manifestarem. Como nós já manifestamos em outros princípios. Então, tudo é útil, mesmo que seja uma casa totalmente sem higiene, ali tem vários elementos que estão aproveitando aquela condição para se manifestarem de forma que eles necessitam.
Então, a gente propicia isso, apesar de não ser confortável, né? Você não quer morar no meio de baratas, você não quer no meio de ratos, né? De insetos. Então, você tem eles quando você proporciona isso. Campos vibratórios que a gente oferece é isso acontecer. Mas vai chegar um dia... Eles são os nossos... Eles nos educam, né? Eles nos educam. Nada é perdido na natureza, né, gente? Maravilhoso isso. Nós temos a Cirlei. Cirlei é uma companheira que toma muito conta dos cães, né? A casa dela é cheia de cachorro. Ela tem canil organizado, ela pega os cachorros de rua, leva lá. Então, quer dizer, ela está propiciando um ambiente para aqueles seres permanecerem, coisas que muitas vezes a sociedade não cuida, ela pega, cuida e faz um bem para aqueles princípios. Ela está ajudando no processo evolutivo daqueles princípios, sim. Ela coordena um trabalho que está acontecendo na Terra, né? Mas ela poderia fazer um canil de barata, né? Por exemplo. Um baratil. Eu vou um baratil. Quem é eu sou parceiro dela eu sou parceiro dela na ONG. Sei, eu vejo. Você tem visto aí, né? Tenho visto, sim. Então, ela é um exemplo aí de pessoa que realmente dedica isso. Agora, você não vai fazer um baratil, né, na sua casa, né? Ô, Jaque, você quer fazer um baratil na sua casa, Jaque? Não. Eu tenho dó de matar as baratinhas, mas eu não quero fazer um canil de barata, não. A gente deixa a casa perfumada, que elas não gostam. Elas não gostam de perfume. Se você deixa água sanitária, depois joga os desinfetantes, elas não vêm. Quer ver um ambiente que nós temos criado para a sustentabilidade de certas vidas? É o nosso intestino, gente. Nosso intestino, nós cuidamos das boas bactérias, né? Cuidamos da estabilidade do intestino, do próprio corpo humano. Então, a gente tem que cuidar bem das nossas bactérias para que o corpo humano esteja bem, né? Olha só o tanto que isso é importante. Mentalmente, nós tomamos conta desses ambientes. E você chama uma coisa importante, às vezes a pessoa cheia da nojentice, né? Que, por exemplo, vê um adubo, um negócio qualquer, e esquece de perceber o seu próprio corpo, que é um amontoado de bactéria. Vai colocar uma lupa ali para você ver como é que tudo mexe. Você sai correndo. Eu queria fazer uma pergunta que me veio. Fala. É porque eu vi você falando aí de linhagens, né? E também de outros planetas, aí, seres de outros planetas. Eu já vi em algum lugar e eu tinha vontade de perguntar para alguém que conhecesse mais do espiritismo, assim, tradicional mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que fala em sementes estelares, né? Que seriam mesmo linhagens de seres, né? De outros planetas que vêm aqui para a Terra para ajudar o nosso desenvolvimento e elevação energética, né? Então, eu já vi em alguns lugares que eles dão até nomes, né? Para essas linhagens, falam em arturianos, seres de Órions, pleidianos. Isso faz sentido? Claro, isso sempre aconteceu. A Terra sempre teve... por exemplo, o próprio Capela veio e trouxe uma forma melhor desenvolvida para o ser humano, né? A gente sabe disso. Porque o que é o Egito, Índia, Europa, Arábia, né? Tudo trazendo... Desculpa, a pergunta da Jaque, eu me perdi na pergunta, eu estava tossindo aqui. Como é que é o negócio dos seres que você falou? É porque eu já vi, assim, eu tenho visto crescer, assim, pessoas falando sobre isso, né? Eles chamam de seres estelares, que seriam seres de outras dimensões que vêm aqui para a Terra para auxiliar no nosso desenvolvimento, né? E aí eu já vi que eles caracterizam, assim, cada seres de cada lugar. Aí eu citei alguns aqui que eu lembrei, que é
arcturianos, seres de Órion, né? Pleiadianos. Aí, Eu vi isso em filme, é por isso que eu te perguntei isso. Será que é real? o Daniel falou que sim. É a reencarnação. Nós temos espíritos que vêm de outros planos para trazer essas linhagens, para trazer as modificações, cooperações do planeta. Então, eles reencarnam, eles vêm com um corpo, né, diferente, traçando formas diferentes para modificar, mas essas são modificações tênues, não tem agressividade, não existe uma agressividade, né? Então, a gente sabe que o nosso corpo, lentamente, vai modificando de onde? Só de troca de uma raça com a outra, cruzamento? Não, existem cooperações espirituais de outros planos, né? Nós nunca fomos deixados de lado na evolução. Outros planos, esses espíritos que assistem à Terra são espíritos de outros, que convivem em outros planos, em outros planetas, em outras paragens. Eles não ficam voando aí no espaço para depois assentar na Terra, não. Eles têm trabalhos grandiosos em outros órbitos, em outras galáxias, e que eles vêm aqui para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos na trajetória. Tudo caminha conforme plano divino. Pensem assim. Porque, às vezes, a gente fala, não, está tudo solto, vai dar tudo errado, um governo entra, o outro governo entra. Não, gente, vamos parar com isso. Por quê? Nós temos que ter as nossas forças íntimas de evolução. Enquanto o planeta está assim, é porque nós estamos assim. Então, é buscar no nosso íntimo, né, esses campos vibratórios diferentes. E a gente já trouxe isso. Por exemplo, minha filha casou com um francês, né? Então, outra linhagem que veio de lá, veio para cá, ele já mora aqui com a gente, né? Então, é uma linhagem diferente. Assim, a gente casa com outro totalmente diferente. Você nem imaginava, traz aquela linhagem, vai somando uma nova linhagem. Os filhos precisam, os espíritos que chegam como filhos, precisam desse tipo de combinação. É como se fossem uma combinação por condições de óvulos dispersos por todos os lados, e que venha a combinação e dá um novo corpo com modificações tênues. Nada de modificações bruscas. A natureza não dá salto. Só vem aqui quem pode contribuir. Ô, Daniel, sobre essa pergunta da Jaque, tem a médium Mônica de Medeiros, que ela faz muita live incorporada, e um dos espíritos que ela incorpora é uma extraterrestre que chama Sheliana. Uhum. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre a nave dela que está aqui no planeta Terra, que eles estão fazendo já novos, assim, entre aspas, né, experimentos genéticos, né, com o DNA humano e o DNA deles. E aí ela explica, né, como é que ocorrem esses procedimentos. O movimento espírita repudia, igual esse trabalho da Mônica, eu conheço ele, eles repudiam esse trabalho dela, que ela fala dos répteis e tudo mais, reptilianos, né? E ela está dando uma boa contribuição, gente. Às vezes, o movimento que não é aberto, o movimento engessado, às vezes não possibilita estar conversando sobre isso. O que nós estamos falando aqui são coisas que podem ser lá fora totalmente excluídas, rechaçadas. Porque o que a gente está fazendo aqui é pegando um desenvolvimento lógico do pensamento de Emmanuel. Nós não estamos fugindo a essa lógica do seu pensamento, né? Mas chega no movimento espírita, isso trava. Isso trava porque não tem uma possibilidade de conversa.
de assunto, porque cada um pensa de um jeito engessado naquilo, pronto, acabou. Isso é igual a política. Se eu falar assim, não, vamos sentar um grupo para falar entre aqueles que querem Lula e querem Bolsonaro, a gente vai dar briga logo, não, nós não queremos isso. Pronto, acabou. Se a gente fizesse isso um dia, isso dá, mas isso não tem possibilidade. Então, cada um banca o que pensa, cada um é o que pensa e pronto, acabou. A gente deixa de pensar como espírita verdadeiro. Então, eu acho que nessas questões aí é a mesma coisa. Por que isso não dá certo? Exatamente porque ela fala com certa propriedade, eu já notei que as falas dela são muito profundas, tem muita contribuição, tem algumas coisas que pode ser questionada? Pode, mas tem muita coisa que pode ser realmente considerada, que talvez seja a maior parte. Né? Eu pensei aqui sobre a questão do purismo, né? Então, assim, é muito complicado isso, porque dentro do movimento espírita, a gente, até mesmo em grupos de estudo, a gente vê, você não pode, toda hora que você tenta colocar isso, aprendi com você, porque quando a gente está estudando, a gente não está sozinho, né, Daniel? A gente está recebendo informações que podem ser informações inadequadas, mas muitas das vezes a gente está numa linha de pensamento, aí a outra criatura vai e te trava, e vai lá no livro pega um livro do André, do Allan Kardec, né? E te traz uma informação, e me lembra aquela frase do Paulo de Tarso, né? A letra mata, né? O espírito vivifica. A criatura não entende aquilo, que ali está escrito, mas é exatamente para que você... Eu aprendi isso com você, e tenho muita gratidão por isso, porque está escrito ali, mas você tem que transcender, porque dentro do que está escrito tem infinitas possibilidades de verdades. Sim, e a pessoa não te deixa, ela está ali, ó. Ideias ali. cristalizadas. A gente tem muitas Exatamente. ideias cristalizadas e que não muda. Não, meu orgulho não deixa mudar. Meu orgulho não deixa pensar. Não, e busca informações de alguma propriedade, né? Vai lá, pega uma autoridade e te coloca a informação. E aí nós temos a xenofobia, porque aí temos todas as questões preconceituosas, porque tem as suas verdades. As pessoas não conseguem entender que nós somos únicos e estamos ali trocando informações, trocando experiências para aprendizado. Sabe? Assim, não, a verdade está aqui porque você viu lá, não sei lá onde, o fulano de tal, que é uma autoridade, sim, mas ele é uma autoridade que escreveu para aquela época, que pensou para aquela época, porque ele tinha que fazer para aquela época era a época que as pessoas iam entender, mas nós evoluímos. Nós estamos aqui exatamente... Cristo, Jesus mesmo não conseguiu falar tudo porque as pessoas não iam entender. E até hoje as pessoas elas estão engessadas nos versículos evangélicos e não saem dali. Sendo que Cristo falou, você tem que transcender. Entendeu? Se a gente está reencarnando, está vindo com verdades, não, mas a gente está ali engessado. Então, a questão do purismo, né, é uma coisa muito complicada. Ô, Francisca, a mesma coisa por exemplo, a questão dos santos, né? Eu, particularmente, entendo que os santos da Igreja Católica foram espíritos bons, espíritos evoluídos, que prestaram um determinado bem para a população na época que eles viveram, né? Então, eu acredito em santos independente da religião católica, né? Não na condição de santo, mas na condição de um espírito bom, um espírito evoluído e tal. E aí, uma vez eu compartilhei num grupo espírita uma fotinho de Nossa Senhora. Nossa, mas eu tomei cada lapada. E eu falei, nossa, deixa eu apagar aqui, porque... Uai, que isso, né? Mas assim, é bem isso que você está falando, né? Não pode misturar, não é assim, não é desse jeito, não existe santo. Entendeu? É bem isso que você está falando. Não, eu acredito no Santos, é o melhor do mundo. E outra coisa, a religião, as religiões que pegam as imagens, é um canal. É o canal, ela está olhando aquele pedaço de pedra ali, mas a pessoa que está ali, ela precisa daquele canal.
E, de repente, transcende muito mais do que nós médios e espíritas, porque elas têm tanta fé. E aquilo ali é só o canal, gente. Não é aquele pedaço de pedra, não é aquele pedaço de pau que está bonitinho ali. Eu, nasci de São Francisco, né? Todo mundo sabe aqui. Cara, o que eu recebo de imagem de São Francisco, você não tem ideia. Nossa, eu fico muito no meu trabalho, quando os pensionistas descobriram que era 4 de outubro, aí trazia lá eu tenho uma imagem linda de São Francisco de um pensionista, de um senhorzinho, eu fiquei até emocionada. Inclusive, alguns meses depois ele até faleceu. O que eu fiz com a imagem? Eu fiquei muito feliz e pus ela na minha mesa. Eu ganhei aquilo. O cara me trouxe com tanto amor, com tanto carinho. Está aqui. Eu tenho um tanto de santinho de São Francisco. De vez em quando, no meu aniversário, alguém manda uma imagem de São Francisco, aí manda uma mensagem. O Chico saiu de Uberaba, aí, na colônia de Santa Marta, lá na cidade de Goiânia, levar santinhos de presente para todas aquelas internadas. Tá? Eu respeito. Na verdade, o santo é uma expressão, a pessoa cultiva ali um espírito bom e formou a imagem, né? A imagem é de menos, mas a gente sabe que o conteúdo é muito bom, né? Tem muito conteúdo. Para fechar aqui, nós já estamos no final, os três parágrafos finais, eles falam já o que a gente já comentou aqui, né? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre a grande transição. Só quero destacar aí desses três aí, na verdade, a gente não está ouvindo, a gente não tem que dar ouvido para aquela questão da descida da árvore, né? O homem não surgiu do macaco que ficava de galho em galho. Não é essa transformação. O homem não é a origem desse macaco. Ele foi perceber, e se a gente percebe que ele veio também do solo, ele não veio das árvores. Então, não é a descida das árvores para transformar num homem, né? Não é isso que aconteceu. E sim, a linhagem do homem é como a linhagem da modificação dos elementos da vida, de vida que temos na Terra e que se chegou a formar um corpo humano. E em vários pontos da Terra, não somente um ponto, né? Que esse homem surgiu. A gente sabe que tem indígenas, tem primatas por todos os cantos, né? Então, isso é originário da Terra, elementos criados para o espírito desenvolver aqui na Terra, né? Só um minutinho. Ô, Francisca, o Chico, o São Francisco de Assis, né? Ele é o espírito do Chico Xavier. Está ouvindo, Francisco? Eu estou ouvindo, já ouvi falar nisso também. A gente fez um estudo aí de sequencial, né? E uma das personalidades do Chico Xavier foi Francisco de Assis, João Evangelista, né? E por aí. E a Obrigado, gente Daniel. sabe que tem muitas pessoas que não gostam de falar desse assunto, né? Até Chico Kardec, nem Kardec não quer que seja. Na verdade, a gente é o primeiro a falar da reencarnação e o primeiro a não querer falar sobre ela e não acreditar nela. A gente tem que ver as possibilidades, pode-se olhar, sim, claro, é bem-vindo, eu aposto muito nisso. É claro que a gente não pode, às vezes, dar uma confirmação, muitas vezes, né, dos fatos. Mas só o fato de estar questionando já é um caso bom, já é um caso muito produtivo, porque a gente valoriza a reencarnação, porque os espíritos vêm em Pleiades, não é só Chico Xavier que é perfeito na Terra, não é só ele que vem para ajudar a Terra, né? Tem uma Pleiade de espíritos que encarnam. Hoje a gente tem um punhado de espíritos encarnados, grandes grupos encarnados na Terra para ajudar o planeta, para que o planeta consiga caminhar. São alianças espirituais que cada um no seu segmento, que cada segmento tem essa pleiade, né, que trabalha em conjunto. A espiritualidade não trabalha sozinho. Não, de forma alguma. Ela prevê todos os fatos que estão acontecendo na atualidade. Ela já sabia dos conflitos que poderia existir entre Rússia e Ucrânia.
ela já sabia de tudo isso, porque já sabia previamente a análise mental das intenções dos humanos. Então, a gente não tem que ficar espantado e amedrontado por questões que vêm a seguir. Nós queremos ser dono das ideias, defender uma bandeira, defender outra. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que vibrar positivamente, cumprir nossos deveres. Só isso que nós temos que fazer. Nada mais. Nada a mais devemos fazer. Daniel. A gente fica amarelando, mas isso é a característica do ser humano, né? Então, porque eu gosto muito de amarelar, deixa eu dar uma sugestão. Vamos sugerir a canonização do Chico Xavier. A canonização, né? Você acha que isso não vai acontecer? Você acha que não vai acontecer um dia alguém respeitosamente sugerir isso, Amaro? Isso vem dentro da igreja. Você pode esperar isso dentro da igreja. Se comprovar os milagres. Se comprovar os milagres dele, está canonizado. Mas se falar que é milagre, a gente tira a parte da ciência. Então, mas o que os nossos irmãos não espíritas, que não conhecem esses fundamentos lógicos que a gente conhece, eles pensam assim. Ele começou na Igreja Católica, né? Coroinha. Isso foi coisa do cristianismo primitivo, né? E na cabeça dos nossos irmãos não conhecedores dessa ciência, dessa doutrina dos espíritos, para eles está tudo certo. Aquele lá viveu, não vai viver mais. Canoniza ele, aquilo é santo. Vamos balizar a nossa vida na experiência e na bondade daqueles que fizeram tudo do jeito correto, né? Mas o planeta ainda vai reconhecer o valor do Chico, pode ter certeza, como já reconhece. A Leila está mostrando a família, né, Leila? Que bom, hein? Está aí toda participante, né? Que bom. Daniel, vamos almoçar, então? Vamos almoçar. Muito obrigado a todos. Vamos fazer o almoço, né? Vamos fazer o almoço. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. O que nós vamos comer hoje? Seja à vontade. Obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Não vou agradecer cada um, não, porque está no fim. Tá? Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom domingo.